Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Bea Responde, tá? É uma série de vídeos que eu procuro responder perguntas, né, que alguns pais tenham sobre a dificuldade da leitura dos seus filhos, tá? Eu sou a Beatriz Stanziola e o tema de hoje é: meu filho tem dificuldade para ler. Como faço para ajudá-lo? Esse tema é sobre a dificuldade que seu filho tem para ler, tá, gente? Então, por que a criança tem dificuldade para ler? Primeira coisa, a leitura não é algo natural, né? O nosso cérebro ele não se desenvolveu para ler, tá? Então, essa é a primeira questão que é inerente, todos nós sabemos que nós não fomos feitos para ler, tá bom? O que acontece? O nosso cérebro, ele junta as funções, duas funções, né? A área da linguagem, tá? E a área da visão, tá? E isso é uma descoberta da neurociência, tá? Algo não tão antigo assim, mas algo bem recente, tá? E o nosso cérebro é moldado para a gente aprender a ler e escrever, tudo bem? Então, essa reciclagem de neurônios, né? Ela acontece porque, no caso, né, a gente tem essa junção dessas funções. Por que é importante você saber disso? Porque às vezes a gente está forçando algo que não é natural, tá? Então é algo que precisa ser estimulado, algo que precisa de reflexos, algo que precisa de estímulos externos, tá? Então, essa é uma das principais coisas que a gente precisa saber, tá? Então, eu dividi essas dificuldades, né? Por que as crianças têm dificuldades para ler? Em dois âmbitos, né? Esse âmbito fisiológico, né? Que é a questão dessa dificuldade, porque nós não fomos feitos para ler, então é importante você saber disso, porque às vezes você está forçando algo que não é natural, não é como correr, não é como falar, não é como escrever. Outro fator que eu separei pra gente foi os ambientais e sociais, tá? São outros outro fator, né? Os outros dois fatores que eu separei pra gente poder tá falando hoje, tá? O primeiro dele é que, assim, apesar de algumas crianças já serem diagnosticadas com a dificuldade da leitura, da escrita, por algum motivo biológico, existe a questão dos estímulos ambientais, tá? Até essas crianças que já sofrem com essas dificuldades, quando expostas a um ambiente que não seja um ambiente saudável, um ambiente que não tenha o estímulo da leitura, essas crianças elas sofrem mais ainda, tá? Então, se você não tem uma criança que não tem nenhuma dificuldade, se ela é exposta a um ambiente que não é um ambiente que nutre essa questão da leitura, a sua criança ela vai ter dificuldade para ler, tudo bem? Por quê? Porque tudo é externo, né? A gente precisa receber essas informações para que... Tudo não, gente, entre aspas, tá? Nesse caso da leitura, a gente precisa dos estímulos, tá? Tanto externo para poder desenvolver a leitura em si e tanto externo para poder você criar o hábito em si da leitura, tá? Então, além dos fatores biológicos, tá? Os ambientais são fundamentais para que você desenvolva no seu filho, tá? Ou na sua filha, na sua criança em si, esse hábito. Então, o ambiente, ele é um fator essencial para que você tenha um leitor em casa, né? Então, a gente pode ver, né, que pais que não leem provavelmente vão produzir filhos que não leem, né? Vão ter aí, né, produzir é o modo de dizer, tá? Vão ter filhos que não gostam não tem o hábito da leitura, tá? A gente tem agora um índice, né, que saiu em 2019, que o Brasil teve uma queda de 4% das pessoas dos leitores, né? Então, por exemplo, agora nós temos 100,1 milhão de pessoas que lê. Então, imagina, né? O restante da população que não lê e tá aí forçando o filho a ler. Então, é bem, assim, hipócrita, né? De todos nós, né? Então, essa questão do ambiente, ela é fundamental para que você desenvolva o hábito da leitura do seu filho. Então, a gente tem a questão fisiológica, né, que a gente entende que não nascemos para leitura, e o segundo fator, que é a questão do ambiente. O ambiente, ele tem que ser um ambiente que produza leitura. Então, para você desenvolver leitura, você precisa ter um ambiente que produza leitura, tá? Então, o outro tópico que eu separei pra gente, outro questionamento, é porque eliminar essas dificuldades é importante para todos nós. No caso, para a sua criança, né, em si, né? Por que é importante? Eu digo o seguinte, eu gosto muito de ler. Ontem mesmo eu
comecei e terminei um livro, porque ele era algo que estava pendente aqui na minha rotina de leitura, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. E indico para todo mundo, que é um livro, assim, de conhecimento profundo, né? Ele desperta na gente, assim, algo que é muito bom, tá? Então, essa questão da crítica, de você pensar realmente, ele é despertado na leitura, e no caso, nesse livro que eu li, ele foi fundamental para isso. E ele diz assim, né? No caso, né, no meu resumo, eu tirei o seguinte: a leitura é um dos caminhos necessários para a formação de um indivíduo não alienado, né? Ontem eu, pensando, né, nos aspectos do livro, eu tentei encaixar, né? Porque tudo que eu leio eu tento tirar um proveito para minha vida, para minha profissão, para tudo que seja. Então, uma das ideias que eu tirei ontem foi isso, né? A leitura é um dos caminhos necessários para a formação de um indivíduo não alienado. Porque a leitura, ela abre esse caminho, né? Ela abre essa instrução. Então, a falta dela produz pessoas vazias. No livro mesmo a gente tem lá ele dizendo que pessoas que emitem opiniões que não sabem de onde saíram, sem respaldo científico, pessoas que falam muito, entendeu? Então, produz indivíduos vazios, indivíduos que não têm coerência, né? Então, abarrotados de informações, porém não sabe como discriminar e nem ser coerente. Então, por que eliminar essas dificuldades é importante? Por conta desses exemplos que eu acabei de dar, entendeu? Porque você produz, né, um indivíduo não alienado, né? Você vai desenvolver, né, um indivíduo não alienado, tá? Então, quando você quando você ensina o seu filho esse hábito da leitura, você está abrindo para ele um caminho, você está abrindo para ele uma luz no fim do túnel, né? Eu digo assim, né? Porque o indivíduo estava no escuro, ele tem um conhecimento de mundo, né, em si, ele tem aquele conhecimento do dia a dia, porque a gente não pode ignorar isso no processo de alfabetização, que é o conhecimento da criança do mundo que ela vive, tá? Porque isso é fundamental, tá? Para os aspectos do conhecimento da palavra e tudo mais. Só que esse conhecimento, né, gente, de mundo, né, ele é fundamental para isso. Então, ele abre para a criança um leque maior ainda, né, a questão disso, sobre isso, né? Então, qual é o maior benefício que você ganha ao eliminar essas dificuldades, né? A criança, ela aprende a responder, né, ao ambiente que ela vive, ela aprende a responder aos questionamentos rapidamente, né, às situações, problemas, tá? Além de adquirir vocabulário, tá bom? E você consegue, né, uma questão afetiva e emocional também, tem a questão do vínculo com a criança, né? Então, quando você elimina esses fatores, né, que são produzidos, né, em questão da dificuldade da leitura, como você não ser um leitor apto, que lê frequentemente, você produz, então, no seu indivíduo, né, no caso, você transparece para a criança essa questão do vínculo com ela também, né? Então, é importante isso. Vamos lá. Porque eliminar gera benefícios, tá? Porque tá tudo ligado, né, gente? Tudo tá ligado a uma nova rotina, a um novo hábito, a uma nova concepção, uma crença. Porque, por exemplo, vou explicar para vocês aqui melhor, né? Porque eliminar vai te gerar um benefício. Porque isso vai passar, porque quando você elimina essas dificuldades, né? Essas questões, porque assim, gente, as dificuldades da questão da leitura, né? Ela tá muito envolta, né, em relação à questão dos pais não terem hábito de ler. Tudo bem? Então, a gente precisa ter essa concepção em mente, tá? Porque eliminar gera benefícios, né? Porque tudo está ligado com os nossos hábitos e rotina, concepções e crenças, né? Porque ler é uma crença muito boa, tá bom? Então, o benefício é maior esse. Por que gera benefício? Porque a criança passa a ter um conhecimento maior do mundo do que anteriormente tinha, tá bom? Então, para ela vai tudo passar a ter sentido, ela vai passar a ter objetivo, vai ser uma criança que vai ter objetivo, vai ter coerência, vai ser uma criança que não vai sair por aí, né? No caso, vai ser um adulto, né? Futuramente, né? Que produz informações e transmite informações coerentes, coesas, que sejam sensatas, né? Então, esse é um dos principais pontos, porque eliminar gera benefícios. São todos esses benefícios. Você vai
vai desenvolver no indivíduo todas essas questões, todos esses aspectos, né? Uma das outras coisas que a gente separou aqui é o seguinte, né? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço a criança ler, sentar? Como é que eu faço isso, Bia? Que você tá falando aí, parece que é muito lúdico, né? Tá muito no campo da mente e tal, muita explicação bonitinha, né? É porque às vezes a gente... Como é que a gente faz, né? O modo errado de ver é o seguinte. Às vezes a gente força a criança a sentar, obrigamos ela a ler e isso vai gerar estresse nela. Ela não tem o hábito, né? Ela não sabe o benefício, você ainda não teve tempo para habituar ela àquilo ali. Então, forçamos a criança a sentar e as obrigamos a ler. Isso gera nela um estresse, né? E esse estresse vai aumentando se a gente forçar cada vez mais, né? Então, a gente não respeita, tá? Um dos outros pontos que a gente tem é não respeitar a fase do desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente não respeita a forma que ela aprende, a gente quer forçar ela a aprender a ler algo que não é interessante para ela, não tem a ver com o mundo dela, não tem a ver com a dinâmica do dia a dia dela, para ela não tem vínculo nenhum, porque criança é muito ligada ao emocional, não tem vínculo emocional nenhum a ela, entendeu? Então, para ela, assim, ler não tem sentido, né? Então, uma das dicas que eu dou é se envolva no momento de leitura com seu filho, né? Fale para ele o sentido que aquilo ali representa para sua vida, qual é o significado, sabe? Às vezes você pode também pegar, né? Eu faço muito com o meu pequeno aqui, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho do coração. E com ele, às vezes, eu vou pegar com ele para ler alguma história. Eu tento pegar algo que tenha significado para mim. Porque quando eu vou transparecer para aquela criança, quando eu vou contar para aquela criança, eu conto com experiência, eu conto com gosto. Então, eu explico o significado, sabe? E depois eu pergunto para ele o que ele aprendeu com aquela leitura, tudo mais. Quando eu faço com os meus alunos aqui também no reforço, eu procuro ler com eles, eu pego os exemplos, às vezes eu até mudo o nome dos personagens, porque eles gostam, né? Eles se sentem dentro da história. Esses dias mesmo eu fiz com um aluno, peguei e mudei o nome do personagem do livro com ele ficou assim, ele tava meio aéreo e tal, porque ele não tem o hábito de ler em casa. Então ele chega aqui, a gente já vai, faz as tarefas, depois no final tem a leitura ou no início, depende muito da criança e no currículo que a gente estabelece para ela aqui, no caso, né? Então, assim, um planejamento que eu faço para elas. Então, tudo isso modifica, né, como a criança vai receber a leitura, tudo bem? Agora, se você vai pegar ela e vai botar ela para sentar à força, ler uma coisa que não interessa, não vai funcionar, né, gente? A gente tem que ter essa coerência, né? Então, outro ponto que eu tenho para dizer para vocês, é um pouco pesado, mas eu vou dizer. Se você não tem o hábito de leitura, não haja hipocritamente exigindo que ele leia. Olha só, outro ponto. Nós não devemos ser hipócritas, né? Se você não tem o hábito de ler e você está exigindo, a criança vê, gente. A criança, ela tem a fase da imitação. Então, a gente precisa ter coerência sobre isso. Como é que eu vou exigir uma criança de ler, e eu não tenho o hábito da leitura, né? Então, primeiro ponto, né? A gente tenta mudar o outro, já percebeu como a gente tenta mudar o outro, né? É a nossa volta, mas não nos mudamos, né? Nós não modificamos a nós mesmos. Então, o ideal é que haja sempre essa mudança, tá? Tente você mudar primeiro, tá? Então, eu sempre indico, né? Todo mundo que tá ao meu redor, eu sempre falo, gente, vai ler, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Porque, cara, isso é uma coisa que faz tão bem pra gente, nosso cérebro, ele fica tão conectado, ele fica tão aberto, sabe? Sobre tudo que eu tô falando com vocês aqui hoje, eu estudei, eu me aprofundei, não foi algo vazio, entendeu? Tudo tem referência, tem respaldo. Então, nós precisamos da leitura, tudo bem? Então, um dos primeiros exemplos que eu dou pra você... para você modificar um passo a passo que eu acho assim que funciona. Antes de você tentar mudar o seu pequeno, muda você, tá? Tira pelo menos 10 minutos do seu dia, lê uma página de um livro pelo menos, tá? Reflita sobre ele durante o dia, sabe? Tire um ensinamento para você, veja como aquilo ali te satisfez, como aquilo ali trouxe um sentimento bom para você, sabe? Reflita sobre aquilo ali na sua vida, o que pode mudar, se for uma história, uma literatura e tudo mais. Sinta, sabe? De verdade. Tudo que ela tá te passando, sabe? Então, isso vai fazer com que você já chegue
diferente para a criança, sabe? Exigindo a ela algo que realmente você tem experiência, sabe? Então, realmente, isso é fundamental. Outro ponto, né, que eu trouxe aqui pra gente depois você tem que fixar um horário, né? O ideal é que você fixe um horário, tá? Com a sua criança todos os dias, o mesmo horário. Assim, leitura antes de dormir, super positivo, tá? Mas tenta durante o dia mesmo, assim, quando ela já tá bem atenta, bem... Gente, eu tô falando isso aqui pra criança que não lê, tudo bem? Mas para aqueles que já leem, você pode acompanhar a leitura, já que a criança não tem hábito. Eu tenho uns alunos maiores aqui que eu leio com eles, tá? Eu vou fazendo, às vezes, parágrafo por parágrafo, às vezes eu faço um personagem, eles fazem outro. E isso estimula eles a lerem, sabe? Eles se sentem, caramba, e eu faço as expressões. Você tem que agir, gente, de acordo com o sentimento do personagem. Se vocês estiverem lendo algo que tenha uma literatura, uma narrativa, algo assim, que tenha personagem, você tem que se expressar, entendeu? Com essa criança, se expressar pra ela, porque ela vai sentir emoção, sabe? Então, assim, se forem maiores, leiam com eles se eles têm dificuldade. Você precisa mostrar como se faz. Às vezes a gente tá exigindo de alguém, como no trabalho, né? A gente exige, às vezes, da pessoa que ela faça determinada função, só que você não ensinou pra ela. Porque, por exemplo, na teoria é muito lindo, né? Algumas pessoas não sabem, mas uma das minhas profissões anteriores era contabilidade. Então, assim, às vezes na teoria é muito lindo. E a gente, nossa, aquela coisa, mas quando chega na prática é totalmente diferente. Você vai exercer algo que, assim, você não tem domínio, né? Então você precisa ensinar. Alguém precisa sentar do seu lado e falar assim: olha só, é desse jeito. A gente precisa ser ensinado, sabe? Então, se é uma coisa nova, alguma coisa que, como eu disse lá no início, né, algo que a gente nasce para fazer, nosso cérebro ele não está adaptado para aquilo, ele se modifica no percurso. Então, a gente precisa sentar e ter paciência com os nossos pequenos, tá? Ensinar, tanto os pequenos como os grandes. Se você quer desenvolver esse hábito no seu filho, você precisa ter paciência, tá? Existem vários métodos de leitura hoje em dia, tá? Só que, assim, nada substitui o lado a lado com o filho, essa troca de experiência, esse momento, né, que para vocês vão ser de grande valia, não somente na questão do desenvolvimento dele, com certeza, mas também na questão afetiva, né, esse vínculo que vocês vão criar, vai ser lembrado pro resto da vida. Meu pai sentava comigo para ler, tirava aquele tempinho, ele chegava do trabalho apesar de estar cansado, a gente tinha um momento nosso, entendeu? Então, assim, é fundamental, tá? Então, assim, seja você um leitor, primeiramente, né? É o ideal que você seja um leitor. Ah, gente, mas eu não tenho tempo para ler. Gente, lê uma página, reflita sobre ela, pega um livro que você gosta. Ah, eu não gosto de literatura e tal, minha religião permite tal, uma coisa assim. Então você vai lá, pega a Bíblia para ler, gente. A Bíblia, lê, reflita sobre lá os provérbios, algo que tenha significado para você, independente do que seja. Leia, reflita, tire para você uma experiência, tire para você um aprendizado, entendeu? E isso vai modificar com certeza a forma que você vai transparecer isso para ele, entendeu? Você vai entender as limitações dele. Porque nós já estamos alfabetizados, nós já temos, a maioria, né, a grande maioria, já tem uma leitura legal, de sim, que consegue compreender e tudo mais, consegue ler um conjunto de palavras e associar elas a um pensamento. Mas as crianças ainda não têm, né? Então elas precisam realmente desse sentido, né? Então, esses foram alguns dos passos. Então, tira sempre 15, 20 minutos, né? Tira 15, 20 minutos para poder fazer isso de forma recorrente, tá? E isso, a rotina, gente, o hábito, ele é fundamental, tá? Ele é fundamental. E, assim, quanto mais a gente reforça a questão do hábito na criança, entendeu? Melhor vai ser, entendeu? Porque você vai estar criando, vai estar desenvolvendo, né, nesse indivíduo algo que para ele vai colher amanhã, tá? Então, essa foi a ideia de hoje, tá? Então, eu deixo o pensamento para vocês. A leitura é um dos caminhos necessários para a formação de um indivíduo não alienado, tá bom? Então, que todos possam pensar nisso, né, na leitura, né? E como algo que vai realmente abrir vai abrir para vocês esse caminho no escuro, tá bom? Então, eu encerro por aqui, agradeço a presença de todos.